Saitama vs Whis. De vez em quando, séries como Dragon Ball e One Punch Man surgem com personagens tão fortes que são capazes de destruir uma grande quantidade de personagens de todo o gênero shonen. Nesse caso, personagens como Goku, Zeno, Whis e Saitama são constantemente comparados porque conseguiram fazer algumas das coisas mais ultrajantes, como destruir corpos planetários. Saitama vs Goku de Dragon Ball tem sido tema de discussão há anos e não parece parar tão cedo. No entanto, alguns fãs de One Punch Man e Dragon Ball têm se perguntado sobre o resultado de uma batalha hipotética envolvendo Whis e o Careca de Capa. Vejamos alguns dos seus feitos e potencialidades para entender quem seria o vencedor nessa batalha. Vamos comparar a personalidade e os talentos dos personagens de One Punch Man e Dragon Ball. Antes de entrarmos nessa comparação, é essencial entender que é quase impossível determinar um vencedor simplesmente comparando seus feitos. Isso ocorre porque as regras que regem os universos e multiversos de cada série são bem diferentes. Outra coisa importante a lembrar é que One Punch Man é uma série de anime e mangá gaki, que se traduz em vários elementos que desviam da lógica e das regras que regem o universo de One Punch Man. Portanto, é difícil determinar com precisão o vencedor dessa luta hipotética. Quem é o Whis? O Whis, um anjo, é mostrado como um companheiro do deus da destruição do universo 7, Bills, e o Whis é mais forte que Vegeta e o Goku. Mesmo que o Whis tenha desempenhado apenas um papel menor em Dragon Ball Super Broly, seu movimento de segurar com uma mão deixou os fãs curiosos sobre as verdadeiras habilidades de Whis. O Whis nunca é visto lutando na série de Dragon Ball Super, a menos que esteja em treinamento. O Whis está sujeito às regras dos anjos que o proíbem de lutar contra qualquer pessoa ou interferir em assuntos que possam mudar o destino de um indivíduo ou do universo. Muitos fãs ficaram intrigados com a força do filho de um grande sacerdote. O Whis foi treinador de Goku e agora o Whis é um mentor de Goku na técnica Ultra Instinto. Não acredito que a Bills, Vegeta e Goku não serão capazes de vencer o Whis. Como mencionamos, o Whis é mais forte que Broly e Bills em Dragon Ball Super Broly. O Whis é mais forte que Broly ou Bills, o que confirma que ele é o personagem mais forte do universo 7. O Whis não é o personagem mais forte, no entanto. Zeno, um deus da classe Dragon Ball Super, é o único personagem com um nível de poder confirmado maior que o Whis. Esta figura é o grande sacerdote que é o pai de todos os anjos. Goku é informado por Whis que seu poder não é maior que o do grande sacerdote. Goku está curioso para ver o grande sacerdote usar os seus poderes, mas o Whis o avisa para não desafiá-lo. Vimos algumas das habilidades de Whis no filme de Broly, bem como treinando para lutar contra Vegeta ou Goku. Broly culpa Frieza pela raiva de Broly e perda de controle sobre o filme. Paragus foi morto por Frieza. Broly ataca o Whis e a qualquer outra pessoa ao seu redor, fazendo com que ele perca o controle. Piccolo e Goku ensinam a dança de fusão a Vegeta para que possam criar o Godita para parar Broly. O Whis foi o suficiente para parar Broly, deixando-o impotente. O lendário Super Saiyajin não conseguiu acertar nenhum golpe em Whis.
O Whis parecia ser capaz de adivinhar para onde seu soco estava indo. Além disso, o filme mostra como o Whis pode sentir a transmissão instantânea de Godita, então ele muda de posição. Os fãs ficaram divididos sobre o poder potencial de Whis. Era um sinal de que o Whis havia atingido o nível mais alto do Ultra Instinto, permitindo que ele sentisse as pessoas se teletransportando, ou seu sentido cósmico que então detectou a transmissão instantânea de Godita. Isso permitiu que ele se esquivasse rapidamente e antecipasse a chegada de Godita. Não se sabe se existe um lutador que é mais forte que o Whis ou pode derrotar o Whis. O Whis afirma que o Grande Sacerdote é um dos lutadores mais fortes em todos os 12 universos. Ele não revelou as identidades dos outros 4 lutadores. O Whis pode ter se considerado um dos lutadores mais fortes. Se o Whis não foi capaz de derrotá-lo em batalha, então havia 4 outros seres que poderiam, e não era Bios e nem outro Deus da Destruição. Vados, o Deus da Destruição do Universo 6, e é o Anjo do Champa. Acredite-se que ele tem o mesmo poder. O Whis admitiu na saga do Universo 6 que Vados era mais forte que o Whis. O Whis, no entanto, observa que isso aconteceu há muitos anos. Ele explicou que seu nível de poder atual era exatamente o mesmo. O Whis só é ameaçado por um punhado de personagens, mas não é isso que é certo. Onde está a fonte de energia de Saitama? Genos, aluno de Saitama no anime, perguntou a ele sobre a fonte de seu poder. Ele responde dando respostas inacreditáveis e decentes que são incomparáveis ao seu nível de poder. Saitama afirma que ganhou imensa força através de 100 flexões e 100 agachamentos, e ele também correu 10 km diariamente por quase um ano. Genos fica chocado ao ouvir isso e duvida das afirmações de Saitama de que não é estressante. Saitama, no entanto, se recusa a mudar de postura e atribui a queda de cabelo à intensa rotina de exercícios. Genos conclui que Saitama não sabe de onde veio o seu poder. One Punch Man é uma série intrigante por causa do poder de Saitama. Suas origens ainda são desconhecidas. Saitama realizou feitos notáveis em anime e mangá, atraindo a atenção de muitos. Existem muitas teorias sobre a origem da força de Saitama. Alguns são derivados dos personagens da série de comédia, enquanto outros são baseados em especulações de fãs. Saitama foi descrito pela primeira vez como um monstro pelo Dr. Genos no capítulo 88 do mangá One Punch Man. Ele é um cientista genial e um antagonista notável da Casa da Evolução. Dr. Genos disse que existe um limite artificial que impede os humanos de se tornarem mais fortes do que qualquer um no certo nível. Foi chamado de limiter pelo Dr. Genos. Ele disse que Deus colocou um limitador na humanidade para impedi-la de entrar no reino em que perdemos todo o propósito ou razão. O poder de Saitama é de Deus? Uma segunda teoria interessante sobre a fonte do poder de Saitama é Deus. É claro que os superpoderes podem ser ligados a uma fonte divina em One Punch Man. O Imperador Sem Teto é um excelente exemplo. Ele é uma das principais forças da Associação de Monstros. Embora o Imperador Desabrigado não tenha nenhum recurso de monstros, ele possui habilidades extraordinárias na manipulação de energia e projeção de energia. Quando ele tentou o suicídio, ele afirma que Deus lhe deu suas habilidades. Sua missão divina agora é erradicar todos os aspectos humanos da Terra. Esta teoria é apoiada pelo fato que o Olucat, Flash e Saitama, todos os membros da Monster Association, foram capazes de se comunicar com um ser divino através de um cubo. Se eles passassem no teste, Deus ofereceria a esses personagens a chance de ter poderes maiores. Eles recusaram a oferta de Blast, o herói número 1 da classe S que chegou.
Deus o reconheceu e Blash afirmou que conhecia Deus e estava atualmente procurando por Kubo ricos em superpoderes. Um vislumbre da infância de Tatatsumaki é revelado, o que mostra como Blash entrou em contato com o Kubo. De acordo com a teoria de Deus, a imensa força de Saitama foi resultado de entrar em contato com um ou mais cubos divinos. É possível que Saitama tenha adquirido esse poder por acidente e isso explicaria porque ele não concorda com as visões elogiadas por Deus da humanidade adotadas pelo Imperador Sem Teto ou o Homem da Vacina. A forma de Saitama não é afetada ao longo da série. Independente de muitas teorias sobre a fonte de sua força, parece improvável que a verdade seja revelada em breve. E não será surpresa se os segredos de Saitama forem mantidos em segredo, porque a série é baseada em um enredo incomum. Feito de Whis. Whis é um anjo e o atendente de Bills, o deus da destruição do universo 7. Ele também é um dos personagens mais fortes de Dragon Ball. É difícil manter um personagem como Bills sob controle. Bills é tão poderoso que pode espirrar em planetas. Mas Whis venceu Bills com apenas um movimento, o que o coloca pelo menos em um nível universal, multiversal na série de Dragon Ball. Whis pode ser descontraído, mas não tem medo de intervir quando necessário. O Whis também tocou com o Ultra Instinto de Goku, Vegeta. Goku tentou acertar o Whis com socos, mas quando o fizeram, o Whis os bloqueou com o dedo indicador e os dedinhos. O Whis também é conhecido por ser o ser mais rápido do universo 7, e isso permite que ele se mova rapidamente e evite os ataques de seus oponentes. As proezas de Saitama. Saitama é um personagem com potencial ilimitado e crescimento contínuo. Garou era o oponente de Garou. Ele compreendia o fluxo e o poder de todas as energias. Saitama quase destruiu Júpiter usando seus Sérios Senas, que é os Sérios Socos. E o Careca de Capa também foi capaz de viajar de volta na história para salvar muitas pessoas da radiação causada pelos Garou. A velocidade de Saitama era impressionante, apesar do fato de Garou ter gerado portões de hiperespaço a ser um ex-caçador de heróis. A resistência de Saitama, que ele foi capaz de suportar durante a luta, também é de alto nível. Saitama e Whis, a conclusão final dessa luta. O Whis é claramente mais poderoso que Saitama e derrotaria Saitama em sua condição atual. Os fãs costumam argumentar que o potencial de Saitama é ilimitado e que ele está sempre crescendo. No entanto, não é possível prever o tempo que Saitama levará para o Whis atingir o seu nível. Se o mangá continuar, há uma chance de que Saitama supere o Whis. O Whis é, claro, o vencedor dessa batalha. Aí você que nos acompanha, concorda que o vencedor dessa batalha seja o Anjo Whis? Deixa seu like, deixa seu comentário para que o YouTube entenda que os nossos vídeos de qualidade e assim ele mande para mais pessoas. Faça a sua inscrição agora mesmo no canal. Valeu, falou e fui!